Por mais que muitas vezes as forças da escuridão, através de uma série de subterfúgios, tentem impedir que esses gigantes atuem, e todos eles tiveram dificuldade. Chico foi amplamente perseguido na vida toda, mas em especial na primeira infância, na sua adolescência e na primeira fase da mediunidade, para ver se ele desistia. Nós assistimos a mesma coisa acontecer com Francisco de Assis. Depois nós vamos conversar sobre ele. Com Madre Teresa não foi diferente. Ela vibrava e orava para que não caísse nas tentações, porque ela não tinha deixado de ser uma mulher, e ela naturalmente precisava se vigiar em todos os sentidos, e ela falava enquanto orava, em todos os níveis, para que pudesse permanecer focada no seu ideal. Mas quando chegou o chamado, ela se manteve firme e falou com a Madre: eu espero. E ela confirma com a Madre Superior: por favor, vá ao Papa. E assim acontece. Em 1948, o Papa Pio XII dá a sua bênção. E ela então continua sendo madre, mas não mais da Ordem de Loreto. Ela era Madre Teresa. Respondia ainda exatamente ao bispo da região a qual ela estava ligada. Mas agora ela tinha independência para agir. Sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Pegou 5 crianças que ela conhecia, pobrezinhas, e foi ensinar. Tudo começou por aí. Pegou 5 crianças que ninguém queria, que não estudavam, que não comiam direito, e foi ensinar. Em pouco menos de 2 semanas já tinham 50. As histórias são inúteis. Gente, é assim que começa. Quando você começa um trabalho social com amor e carinho por Jesus, sem nenhum interesse que não seja servir ao Cristo, sossega, o cliente chega. A gente brinca, o cliente chega, né? Quem tem que vir, vem. E com certeza vem. 2 anos depois, 1950, acompanhando a cronologia, ela consegue a bênção do Papa, oficializando a sua ordem, das missionárias, que fariam tanta caridade ao redor do mundo. Isso foi uma maravilha, Porque no processo das Mensageiras da Caridade, a sua ordem missionária que ela criou, que ela fundou, e que teve integrantes e tem inclusive hoje em várias partes do mundo, ela então expande a sua obra social. Além de dar aulas para pessoas pobres, ela queria se estruturar. E aí em 1952 ela cria uma casa, a casa das pessoas abandonadas, para receber mendigos, para receber transeuntes, aquelas pessoas que ninguém queria receber, que estavam jogadas nas ruas de Calcutá. E essa instituição, que receberia quase 40 mil pessoas, das quais 18 mil ela própria ajudou a desencarnar, orando por eles. Depois nós vamos contar uma história dessa para vocês. Ela acompanhou, dando um desencarne com dignidade. Foi uma instituição que a apresentou para o mundo, enquanto várias outras obras aconteceram. Enfim, em 1979, esse gigante do amor, dando execução ao seu plano de doação profunda, viajando à África, viajando à América do Sul, viajando aos Estados Unidos, viajando à então União Soviética. Ela é laureada de maneira profunda e nobre, meritória, com o Prêmio Nobel da Paz. E ela dedica a Jesus. E é um discurso histórico, quando ela vai receber um prêmio Nobel, e pouco depois, uma outra cerimônia na cidade de Londres, quando ela vai ser laureada com um dos prêmios que poucas pessoas no século XX receberam, e o narrador fala assim: Madre Teresa, ela era muito respeitada. Gente, ela era uma baixinha de 1,5 m. Pensa no sujeito bravo, numa mulher brava. Era firme, ou extremamente, era dócil, mas firme. Exatamente como Jesus ensina: seja o seu dizer sim, sim, não, não. Então ela não tinha muitas papas na língua, ela falava o que ela pensava e o que ela sentia, ela não fazia politicagem. Gandhi era a mesma coisa, outro gigante da alma que nós vamos conversar depois. E aí nós vamos ver nesse exato momento desse discurso, o sujeito que vai entregar o prêmio para ela, fala assim: Madre, nós nos envergonhamos. Madre, eu tenho vergonha porque a senhora é uma mulher tão boa. Madre, nós temos vergonha porque a senhora, tendo tão pouco, faz tantas coisas. Madre, quanta vergonha. Tem uma hora que ela não aguenta, ela olha para o sujeito, todo mundo no auditório vê, fala assim: meu filho, você não está na hora, você não acha que está na hora de parar de ter vergonha e começar a fazer alguma coisa, não? Essa era a Madre Teresa de Calcutá. Quando o povo falava: Madre, mas a senhora é tão pequenininha, Puxa vida, sua obra é gigante, mas tem tanta pobreza no mundo. Ela não ficava por baixo, não. Ô meu filho, eu sei que eu posso ser pequena como a gota de um oceano, mas o oceano não seria do mesmo tamanho se não fosse por mim.
Essa é a fala de quem tem consciência do seu papel no mundo. Porque a gente para poder pensar, né? Todos nós somos gotas do oceano de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas às vezes a gente se esquece, a gente não se trata assim. Entende? Esse é o problema. Nós não nos tratamos assim. Vem cá, você acha que Madre Teresa sabia, quando ela entrou aos 18 anos, né, lá para o convento, lá para as missionárias de Loreto, que ela se tornaria a grande Madre Teresa de Calcutá? Você acha que Chico Xavier sabia, quando ele aceita psicografar a sua primeira obra, que ele se tornaria o maior médium da história recente da humanidade? Você acha que Francisco de Assis, naquela época, quando ele se despe e deixa a roupa do próprio corpo para o pai egocêntrico, né, que ele reclamava obediência, e ele abre a ordem franciscana, que antes dele desencarnar, mais de 200 mil pessoas o seguiriam? Na Idade Média, que ele seria responsável por ajudar a mudar a estrutura da igreja, corrupta então, numa época de Inquisição, ele saberia que ele iria conversar com Saladino, o principal responsável muçulmano pela invasão de Jerusalém, e que seria respeitado? Não, ele não sabia. Ninguém sabe. Nenhum gigante da alma tem informação privilegiada. Isso não existe. Entende? Ele é que nem eu e você. Ele tem dúvida, ele tem medo, ele tem receio. Ele fica lá brigando com Deus, igualzinho a gente. Ah, meu Deus, será que você vê? Será que eu estou certo? Será que eu não estou viajando, né, na maionese, não é assim? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Ah, meu Deus, será? Mas e se eu estiver pensando demais? E se? Os gigantes têm isso também. Tem dúvidas. Os gigantes têm familiares que nem sempre os apoiam. Muitas vezes o apoio que você mais espera não vem da família biológica, vem da família espiritual reencarnada nas amizades de outros lados que cruzam a sua vida. As madres que seguiram Madre Teresa não vieram da família biológica dela, vieram da escola que ela ensinava. Lembra que eu te falei que ela dava aula? As primeiras madres que se ordenaram madres vieram de lá. E é muito interessante, né, gente? Porque Madre Teresa, ela era muito bem resolvida. Ela tinha uma relação com Jesus, com Cristo, muito próxima. Então, as pancadas vinham, mas ela envergava, mas não caía. E tinha uma praticidade para amar e ensinar que só quem ama tem, sem julgamento. Uma das passagens de Madre Teresa que eu acho mais sensacionais, e pouca gente conhece, é a passagem do sário. Não sei se todo mundo sabe, mas sário é o nome da roupa, né? Que é muito comum se utilizar na Índia. As mulheres se vestem do sário, uma espécie de um vestido característico local. Então, de acordo com a classificação social, as mulheres podem ter sares mais caros. E isso determina qual é a camada social que a mulher pertence. Então, só para vocês terem uma noção, tinham sares, até hoje é possível você comprar sares por 800 rupias, que é a moeda indiana. Imagina, só para vocês terem noção, o sari de Madre Teresa custava 8. Sabe aquele que a gente vê nas fotos, ela de branco com azul? Pois é, que era o uniforme da ordem, 8 rupias. Então, uma vez uma mulher, muito perturbada internamente, desejando, né? Porque o chamado vem para todo mundo, certo? Para todo mundo. Você pode estar onde você for. Gente, quando o chamado vem, enquanto você não ouve, você não fica em paz. Sua vida não vai para frente. Não vai, trava. Trava, porque a gente não dorme mais direito. Quando o chamado vem, porque é a hora de despertar, é a hora de sair da casca, de sair do ovo, é a hora de seguir para Deus. Às vezes a gente ficou perambulando 1, 2, 3, 4, 10 existências batendo cabeça. Quando o chamado chega, você sabe. Como que eu sei? Você sabe que você já não consegue mais se encantar com essas coisas mundanas que costumam nos distrair. Quando isso acontece, o chamado chegou. Você pode ter um monte de seduções do lado de fora, já não te seduzem mais. Coisa que agora há pouco te seduzia, talvez há 10 minutos, 1 ano, 2 anos, 10, 20 anos atrás, agora não seduz mais. Quando o chamado, por exemplo, chegou para Santo Agostinho, nas falas de Ambrósio, na cidade de Roma, ele muda e ele abre o chamado, ele já não queria mais beber como ele bebia. Ele já não queria ter mais noitadas de prazer como ele tinha. O prazer dele agora era com os ensinamentos do Cristo. Era com o abraço espiritual que ele havia eleito. Não adianta, é assim que funciona. Então, quando essa senhora mesmo da classe mais rica teve o chamado, ela vai procurar Teresa, vai procurar a Madre e fala com ela: eu quero me entregar às obras sociais, eu quero servir de alguma maneira, eu quero amar, eu quero aprender com a senhora a amar, mas eu preciso confessar uma coisa, eu estou com muita vergonha.
E Madre, com todo carinho, fala: diz, minha filha, não tenha vergonha não, o que foi? Ai, Madre, eu tenho tanta vergonha. Fala, minha filha, nós não estamos aqui para te julgar. Diz, é o Sari. Sari? O que tem o Sari? Ah, eu não me incomodo de abrir mão de outras coisas. Não me incomodo de ficar com os pobres. Eu não me incomodo, né, de ficar no chão, de passar fome, tomar chuva, né, de molhar o cabelo, como é que é? Da chapinha ou do que é? Da progressiva. Mentira, acho que não tinha essas coisas na época. Eu não me incomodo com nada disso, mas eu gosto tanto de uns sares caros. O meu sari custa 800 rupias. E ela fala isso com uma vergonha profunda, porque ela sabia que o sari de Madre custava 6, 8 rupias. Parece uma tolice para nós, que estamos aqui numa outra cultura. Para ela era algo extremamente perturbador. E quando ela olha para Madre Teresa e sente que Teresa não ajuda, mas a acolhe, e ela gostava de contar essa história. Ela dizia, né, para as outras freiras que quando essa moça chegou perto dela, enquanto ela contava a história, era uma coisa tão inusitada que ela começou a rezar para Maria. E ela faz uma prece silenciosa. Ela olhava no olho da mulher que contava a história e lentamente, né, ela ia lá orando: Maria, pelo amor de Deus, me ajuda. Virgem Santa, o que é que eu falo para essa moça? E então ela tem uma intuição. E então ela deixa a sua alma falar. E ela vai falar com a mulher. Ela fala assim: minha filha, não tem problema. Quanto custa aí o seu sari? 800 rupias? É importante para você? Não tem problema. Venha trabalhar assim mesmo. Precisamos do seu amor. E com o passar do tempo, se for possível, quem sabe você não vai barateando um pouquinho o sari, né? E aí você pode, é apenas uma sugestão, se der para você. Vou dar uma sugestão para você. Se der, quem sabe você não compra um sari de 500 rupias. E aí quando você conseguir, olha a astúcia. Você pega as 300 rupias que você vai economizar e compra coisa e dá para os pobres. Mas você vai dar, porque ela não sabia como era dar uma coisa para um pobre. Madre sabia como era ter aquele olhar de gratidão daquela pessoa que pedia desesperadamente a Deus por você, agradecia pela sua existência, porque você tinha olhado para ele, porque tinha dado uma comida para ele, porque tinha tocado nele. E naquele momento Madre Teresa sabia que era essa experiência que faltava na vida daquela mulher rica, que tinha nascido rica e que tinha um ímpeto, porque o chamado chegou, mas ela ainda não tinha coragem de fazer o que necessitava. E assim aconteceu. Ela comprou um outro sari por 500 rupias, pegou as 300 e deu. Quando ela descobriu a felicidade de doar, os saris só foram baixando. 450 300. Aí o mais engraçado da história é que quando chegou em 100, a própria Madre falou: pode parar, não precisa ser mais barato, 100 tá bom. Olha que sensibilidade, porque Teresa sabia que para aquela mulher aquilo era um sacrifício muito grande. Lembra-se quando Jesus conta para nós a história daquela mulher do gasofilácio, quando estava sendo feito doações, né? Aí Jesus está lá com os discípulos e cada um vai lá e ele observa as doações. Chegava lá e botava uma sacolinha de moeda de ouro, outro ia lá e colocava não sei o que. De repente a mulher vai lá e coloca 1/4 de talento, que era moeda local, como se fosse 25 centavos. E aí Jesus vai e fala para os discípulos que aquela mulher tinha feito a maior doação. Por quê? Porque os outros davam daquilo que lhe sobrava. Essa mulher tinha dado daquilo que lhe faltava. Exato, era a maior doação. Então, para aquela mulher, e diminuindo o valor dos saris, era um desapego social devido ao processo de castas da Índia, do preconceito que infelizmente é milenar, muito grande. Então, olha a sensibilidade, ela fala: tá bom, 100 rupias, tá bom, não precisa baixar não. Era assim. Madre tinha habilidade, gente, de lidar com as pessoas. Ela tinha habilidade de ser carinhosa e ao mesmo tempo de ser firme, quando se fazia necessário. Isso caracteriza o gigante da alma, não é verdade?